Olá pessoal, vamos lá à nossa aula de Saúde e Segurança do Trabalho. Sou o professor Pablo Fabian, graduado em Administração e Direito, especializado em Docência do Ensino Superior e EAD. Queridos cursistas, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Espero que todos estejam motivados para esse desafio produtivo. Certamente solidificará o conhecimento bem alicerçado em cada um de vocês, que prosseguir com disciplina e vontade de aprender mais, podendo assim aplicar os conhecimentos e técnicas mais adequadas a cada situação do dia a dia, fazendo assim seu meio de convívio social ou profissional mais prazeroso, ok? O EIFNMG, com educação profissional tecnológica de qualidade, equipe competente e prime e certifica com um diploma de nível de reconhecimento indiscutível pela lisura e probidade nas relações. Vamos lá? Espero que cada um busque em si ânimo e coragem necessários para fazermos o que é certo, o que nossa consciência nos assinala como o caminho do bem, que não deixaria nossos pais, nossos filhos, amigos e até nós mesmos, né, menos orgulhosos dos atos praticados, quando os outros não estão vendo, definindo assim nosso caráter. Bons estudos, contem conosco. Forte abraço. Todos os trabalhadores têm direito a um ambiente de trabalho saudável, equilibrado e seguro, com redução nos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A saúde e segurança do trabalho é um conjunto de medidas preventivas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física, mental e a capacidade de trabalho do empregado, contemplando assim a proteção ao bem maior, que é o direito à vida digna e saudável. Normas gerais de segurança. Algumas regras gerais de segurança deverão ser sempre observadas, tanto pela empresa quanto os seus empregados, é uma obrigação de todos, tá? Para que possíveis acidentes de trabalho sejam evitados e a segurança de todos seja garantida. A empresa deverá fornecer o EPI adequado à neutralização ou eliminação do agente agressor à saúde dos empregados e garantir a utilização de todos. A área de trabalho deverá ser mantida sempre limpa e organizada. Somente pessoal habilitado, qualificado e capacitado, tais como engenheiros, supervisores, técnicos ou outros que tenham recebido treinamento específico em equipamentos elétricos, terão permissão para atividades envolvendo eletricidade. Importante que o empregado comunique imediatamente ao seu supervisor, gerente ou líder qualquer acidente de trabalho ocorrido com ele ou com seu colega de trabalho, por menor que seja. Ninguém deve operar qualquer equipamento, a menos que tenha recebido treinamento para tal, e que todas as medidas de segurança estejam implantadas no maquinário. A empresa e empregados devem inspecionar constantemente as ferramentas e equipamentos de trabalho, inclusive os EPIs, equipamentos de proteção individual. O empregado deve avisar imediatamente ao seu supervisor sobre os riscos que venha a perceber. Cabe à empresa, nesses casos, adotar ações que evitem essas condições continuem. Os dispositivos de segurança dos equipamentos não devem, em qualquer hipótese, ser desativados, evitando assim riscos de acidente. Todos os avisos e sinais de segurança devem ser colocados em local visível para que todos os empregados tenham acesso à informação. Quando o extintor for utilizado, deve ser comunicado imediatamente ao supervisor para que seja recarregado e recolocado no lugar de origem. Todos devem conhecer exatamente onde estão localizados os equipamentos de combate a incêndio. Recomenda-se o treinamento para a utilização desses equipamentos.
Antes de fazer qualquer trabalho, o empregado deve analisar se existe alguma condição de risco. Cuidados especiais devem ser tomados de forma a prevenir que roupas ou ferramentas fiquem ao alcance de equipamentos. Engenharia de segurança do trabalho. Os corredores e saídas devem estar sempre desimpedidos. Todos os dispositivos de segurança deverão ser inspecionados frequentemente. Esta inspeção deve ocorrer pela empresa, com a colaboração dos empregados. Caso seja observado algum defeito em qualquer dispositivo, os reparos necessários deverão ser feitos imediatamente. Deverá ser interrompida qualquer atividade que oferecer risco à saúde ou à vida dos trabalhadores. Ordem, arrumação e limpeza. A ordem, organização e limpeza do ambiente de trabalho representam a base, o alicerce da prevenção de acidentes. Prevenir é melhor que remediar. Um ambiente organizado e limpo aumenta a rapidez e facilidade na busca de objetos e ferramentas de trabalho, reduz o cansaço, otimiza o tempo de trabalho e facilita a comunicação entre os empregados. Assim, todos os materiais de trabalho devem estar sempre organizados, de forma a separar os mais importantes e eliminar, transferir os desnecessários. O local deve permanecer limpo, eliminando resíduos e sujeiras. O trabalho será mais fácil e seguro se o ambiente estiver em ordem. Dica: as saídas de emergência e corredores de circulação devem estar sempre livres. Instalações e serviços em eletricidade. Conforme portaria 3.214, de 8 de junho de 78, a norma regulamentadora número 10, mais adiante vamos falar de todas, cabe às empresas promover os requisitos e condições mínimas de segurança previstas legalmente, tais como medidas de controle, EPIs, treinamentos e sistemas preventivos aos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, ok? A empresa deve proporcionar. Todos os profissionais envolvidos nos serviços e atividades como instalações elétricas devem estar com sua documentação comprobatória da qualificação, habilitação e capacitação, autorização dos trabalhadores em dia, equipamentos de proteção individual e coletivos, todos certificados, testados, treinamentos realizados. Sinalização de segurança, conforme a portaria, tá? 3.214, de 8 de 6 de 78, também tem a norma regulamentadora número 26, cabe às empresas a implementação de sinalização de segurança nos locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes, assim como a orientação de seus empregados, quanto à importância de obedecer à sinalização e orientação de segurança dispostas nas frentes de trabalho. Acidentes de trabalho. Novamente, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Acidentes de trabalhos equiparados. As doenças ocupacionais também são consideradas como acidentes de trabalho e abrange a doença profissional e a doença do trabalho. Por doença profissional, entende-se adquirida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Por doença do trabalho, entende-se adquirida ou desencadeada em função de condições especiais, em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Equipara-se acidente do trabalho ou acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho,
no percurso na residência para o qual o trabalho ou deixe para aquela qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive de propriedade do segurado. Comunicação de acidente de trabalho. A Lei 8.203, de 91, determina no seu artigo 22 que todo acidente de trabalho ou doença profissional deverá ser comunicado pela empresa para o INSS, por meio de comunicação de acidente de trabalho, é o CAT. Perguntar o CAT, para você o que é o CAT, é a comunicação de acidente de trabalho. Essa comunicação deve ocorrer até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente, ok? Sob pena de multa, em caso de omissão. Engenharia de Segurança do Trabalho, na falta de emissão de CAT pela empresa, poderão proceder o CAT, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico, assistente ou qualquer autoridade pública. Procedimentos básicos a serem adotados em caso de acidente. O empregado acidentado deve ser socorrido imediatamente, encaminhado para um hospital quando possível, na impossibilidade de socorro por motivo de casos mais graves, acionar o grupo de apoio e socorro externo, né? SAMU, tá? 192, ou o Corpo de Bombeiro, 193, tá? São grátis. Prestar apoio aos familiares, providenciar a análise da ocorrência e a abertura do CAT, que deve ser entregado quando? Primeiro dia útil, seguinte à ocorrência. Nota, importante lembrar que cada empresa deve elaborar e adotar seus procedimentos de acordo com a necessidade de políticas internas. Vamos lá uma dicasinha, pessoal. Ao operar máquinas e ou equipamentos, o empregado deve certificar-se de que todas as situações de risco de acidentes foram analisadas e eliminadas. Vamos falar um pouquinho agora de CAT, a comunicação de acidente de trabalho, que é o documento emitido que reconhece um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, que deve ser emitido no prazo de um dia útil após a ocorrência, em caso de acidente típico ou trajeto, né? O famoso acidente percurso. Em caso de óbito, imediatamente deve ser informado. O objetivo do CAT é o registro de todos os acidentes ou doenças ocupacionais ocorridas com os empregados da empresa para amparo à Previdência Social em caso de afastamento superior a 15 dias. Em caso de acidente de trabalho, após constatação do meio de análise da ocorrência, em caso de doença ocupacional ou trabalho após constatação da incapacidade para o trabalho ou no dia em que foi realizado o diagnóstico médico. A responsabilidade de emissão do CAT, pessoal, é da empresa, ok? Considerando que há medidas a serem cumpridas antes da emissão do CAT. É que existe um prazo para comunicação. Torna-se muito importante que a comunicação seja realizada para o responsável da empresa com a máxima de urgência, né? Para o responsável estar emitindo aí a guia e o documento do CAT. Manutenção de equipamentos, pessoal. Ao efetuar qualquer serviço de manutenção, mecânica ou elétrica, é necessário garantir que as fontes de energia das máquinas estejam bloqueadas, a fim de garantir que nenhum empregado ligue a máquina antes do término da manutenção. O empregado deve interromper a alimentação de energia elétrica e desativar todos os sistemas hidráulicos e pneumáticos da máquina. Após, deve-se realizar uma verificação geral e adotar todas as medidas, tá? Necessárias, preventivas, para evitar que algum acidente venha a ocorrer por ligação acidental ou indesejada de uma das fontes bloqueadas, né? A manutenção de equipamentos e máquinas deve ser feita preferencialmente por pessoal técnico especializado em manutenção, ok? Pessoal, a ergonomia, o que se fala tanto hoje, ergonomia no ambiente de trabalho, né? As condições de trabalho envolvem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, certo? Mobiliário, aos equipamentos e as condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Trabalho em pé, que é o professor, a bancada de trabalho deve estar no nível da estatura do empregado, de modo que o mesmo não precise curvar-se para executar o trabalho. Os objetos, ferramentas devem estar em fácil alcance, né, do empregado,
Comandos dos equipamentos devem estar posicionados em nível mais baixo dos ombros. Trabalho sentado. A mesa e os painéis devem proporcionar ao empregado condições de boa postura, visualização e operação. Caso o trabalho necessite da utilização dos pés, os pedais e demais comandos para acionamento com os pés devem estar posicionados em dimensões que possibilitem, né, face, alcance e ângulos adequados para o corpo. O ideal é que o empregado possa alternar o trabalho em pé com o trabalho sentado. Quando isso não for possível, a empresa deve disponibilizar assentos para descanso em locais que possam ser utilizados pelos empregados durante as pausas. A jornada de trabalho do empregado não pode ser excessiva para evitar a fadiga. Vamos lá, uma dica para o pessoal. A postura mais adequada para a execução de uma determinada tarefa é que o empregado se sinta mais confortável possível. Isso lhe trará um rendimento maior no trabalho e menor desgaste de energia. Isto é, seu cansaço será menor. Essa postura correta implicará em alguns benefícios, tais como redução no risco de acidentes, certo? Menor possibilidade de adquirir doença profissional. Perfeito? Vamos conhecer um pouco, pessoal, agora sobre as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Certo? Vamos passar por todas, mas vou destacar as nossas mais importantes, ok? Vamos lá, pessoal. NR número 1, disposições gerais. As normas regulamentadoras, as NRs, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, que possam ser empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, todo mundo, ok? NR número 2, suspensão prévia. Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao órgão do Ministério do Trabalho ligado a essa atividade. Embargo ou interdição. Sempre que houver uma situação ou condição de risco grave e iminente para o trabalhador, poderão ser interditados estabelecimentos, setor de serviço, máquinas, equipamentos ou embargar, paralisar a obra pelos órgãos de fiscalização. NR4, serviços especializados em engenharia de segurança do trabalho e em medicina do trabalho. A NR4 diz respeito aos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, CMT, e tem como finalidade promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador em seu local de trabalho. Trata-se de um trabalho preventivo e de competência dos profissionais especializados, com a aplicação de conhecimentos de engenharia de medicina do trabalho. Cabe ao CMT orientar os trabalhadores quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual e conscientizá-los da importância de prevenir os acidentes e das formas de conservar a saúde no trabalho, né? No lugar de um ambiente seu de trabalho, lá você vai ter a orientação do pessoal lá qualificado. De acordo com a NR04, o CMT das empresas podem ser compostos pelos seguintes profissionais: engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança no trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Nota: cada empresa deverá dimensionar o seu CMT com base nas informações prescritas na NR04. Perfeito? Vamos lá. NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, muito importante. As empresas privadas, públicas e órgãos governamentais que possuem empregados regidos pela CLT ficam obrigados a organizar e manter o funcionamento de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como, a CIPA, né, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador, né? NR número 6, equipamento de proteção individual, né? Para fins de aplicação dessa NR, considera-se EPI todo dispositivo de uso individual, né?
de fabricação nacional ou estrangeira, destinada a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs. NR7, Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregados e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, cujo objetivo é promover e preservar a saúde do conjunto dos seus trabalhadores. NR8, Edificações, estabelece requisitos técnicos mínimos que devam ser observados nas edificações para garantir a segurança e conforto aos que nela trabalham. NR número 9 é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores, instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, os que venham a existir, né, os que existem, os que venham a existir no ambiente de trabalho. Serviço sem eletricidade, importante para a gente aí, gente, é o número NR10. Fixa as condições, dá uma lida nela, né, disponibilizar no AVA, leitura complementar. Ela fixa as condições mínimas exigidas para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, e ainda a segurança de usuários e a terceiros, ok? NR11, transporte e movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere a transporte, a movimentação, a armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. NR12, máquinas e equipamentos, estabelece as medidas prevencionistas de segurança de higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação às instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes do trabalho. NR13, caldeiras e vasos de pressão. Estabelece os requisitos técnicos legais relativos à instalação, operação e manutenção de cadeiras e vasos de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. NR14 falam sobre os fornos, estabelece as regulamentações técnico-legais pertinentes à construção, operação e manutenção de fornos industriais no ambiente de trabalho. Atividades e operações insalubres. Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo assim as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre. E também os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua saúde. NR16, atividades e operações perigosas. Regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, periculosidade, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes. Especificamente, no que diz respeito ao anexo número 1, atividades e operações perigosas com explosivos. E ao número 2, atividades e operações perigosas com inflamáveis. Ergonomia, dá lá na NR17, muito importante para a gente também, visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Tratar os iguais e os diferentes, ok? NR18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento, de organização, que
que objetivem a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da indústria da construção civil. NR19, explosivos, estabelece as disposições regulamentadoras acerca do depósito, manuseio e transporte dos explosivos, objetivando a proteção da saúde e integridade física dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho. NR número 20, líquidos combustíveis inflamáveis. Estabelece as disposições regulamentares acerca do armazenamento, manuseio e transporte de líquidos, combustíveis e inflamáveis, objetivando a proteção da saúde e a integridade física dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho. Trabalho a céu aberto. Tipifica as medidas prevencionistas relacionadas com a prevenção de acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como os mínimas ao ar livre e em pedreiras. A NR22, segurança e saúde ocupacional na mineração. Estabelece métodos de segurança a serem observados pelas empresas que desenvolvam trabalhos subterrâneos de modo a proporcionar aos seus empregados satisfatórias condições de segurança e medidas do trabalho. NR23, vamos falar contra incêndios, importantíssimo. Estabelece medidas de proteção contra incêndios que devem dispor os locais de trabalho, visando a prevenção da saúde e da integridade física dos trabalhadores. NR24, condições sanitárias de conforto, né, nos locais de trabalho. Disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de trabalho, especialmente o que se refere a banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e água potável, visando a higiene dos locais de trabalho e a proteção à saúde dos trabalhadores. Ok? No NR25, fala sobre os resíduos industriais, né? Outro foco aí para a sustentabilidade, meio ambiente. Estabelece as medidas preventivas a serem observadas pelas empresas, o destino final a ser dado aos resíduos industriais resultantes do ambiente de trabalho, de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A NR26, importantíssima, sinalização de segurança. Estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinais de segurança no ambiente de trabalho, de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. NR27, registro profissional do técnico de segurança do trabalho, no Ministério do Trabalho, certo? Estabelece os requisitos a serem satisfeitos pelo profissional que desejar exercer as funções de técnico de segurança do trabalho, em especial no que diz respeito ao seu registro profissional como tal, junto ao Ministério do Trabalho. Então, toda empresa tem um responsável, né, pelo técnico do trabalho registrado lá no Ministério do Trabalho. Fiscalização e penalidades. Estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização trabalhista e segurança e medicina no trabalho, no que diz respeito à concessão de prazos a empresas para a correção de irregularidades técnicas, como também no que concerne a procedimento de autuação por infração a normas, né, as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Então, as normas são parâmetros, gente. Não pode respeitar nenhuma norma. No NR29, segurança e saúde no trabalho portuário, né, dos portos, tem por objetivo regulamentar a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar melhores condições possíveis de segurança e saúde ao trabalhador portuário. As disposições contidas nessa NR aplicam-se aos trabalhadores portuários em operações tanto a bordo em terra, assim como os demais trabalhadores que exercem atividades no portos organizados em instalações portuárias de uso privativo e retoportuárias, situadas dentro ou fora da área do porto organizado. NR30, saúde e segurança do trabalho do aquaviário. Aplica-se aos trabalhadores de toda embarcação comercial utilizada no transporte de mercadorias
ou de passageiros na navegação marítima de longo curso, na cabotagem, na navegação interior, no serviço de reboque em alto mar, bem como plataformas marítimas e fluviais, quando em deslocamento em embarcações de apoio marítimo e portuário. A observância dessa norma regulamentadora não desobriga as empresas do cumprimento de outras posições legais em relação à matéria e outras oriundas de convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho. NR 31, segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura, né, gente? Estabelece os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, né? Agricultura, como a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. Vamos lá, NR 32, importantíssimo, pessoal, a gente está passando aí por todas as NRs, né? A 32 é a saúde e segurança do trabalho em serviço de saúde, estabelece diretrizes básicas na implementação de medidas de proteção, segurança e a saúde dos trabalhadores em serviço de saúde, como daqueles que exercem atividades de promoção, assistência à saúde em geral. Saúde e segurança do trabalho em espaços confinados, estabelece os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle de riscos existentes, de forma a garantir permanente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. A finalidade é estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção e reparação naval. Ok? NR 25, trabalho em altura, também interessante aí pra gente aí. Essas normas estabelecem os requisitos mínimos e as medidas de proteção para trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com essa atividade. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco, certo? O risco da queda. NR 36 é a segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carne e derivados, né, gente? Pessoal aí dos açougues. O objetivo dessa norma é estabelecer os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades envolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde e a qualidade de vida no trabalho, sem prejuízo da observância do disposto nas demais. Ok? Vamos agora ali, pessoal, para os slides. Vamos ter a sistematização, tá? Todos os trabalhadores têm direito, né, pessoal, a um ambiente de trabalho saudável, equilibrado e seguro, com a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Nós passamos aí todas as normas. A saúde e segurança do trabalho é um conjunto de medidas preventivas adotadas visando minimizar acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física, mental e capacidade de trabalho do empregado, contemplando assim a proteção ao bem maior, que é o direito à vida digna e saudável. Vamos conhecer mais algum processo, pessoal, e normas aqui. Especificamente a Brigada de Incêndio, né? Que a Brigada de Incêndio é um grupo organizado, pessoas voluntárias ou não, capacitadas para atuar na prevenção, combate a princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros até a chegada do pessoal qualificado, né? Dos bombeiros ou encaminhamento hospitalar da vítima. Perfeito? O objetivo da brigada é definir ações e atuar em ações preventivas de emergência e combate a incêndio. Exemplos de ações: inspeção geral dos equipamentos de proteção contra incêndio, elaboração de relatórios sobre irregularidades encontradas, orientação à população, fixa e flutuante, né? Identificação do sinistro, combate ao princípio de incêndio, recepção e orientação ao corpo de bombeiros.
quando deve constituir a brigada de incêndio, deverá ser constituída a brigada de combate a incêndio em todas as edificações, que se enquadra a tabela 1 da Instrução Técnica 12 da tabela 1 do Regulamento da Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais. A responsabilidade da constituição, formação e manutenção da brigada é de responsabilidade de cada empresa. Importante ressaltar que toda empresa deve conhecer e realizar os requisitos legais da Lei 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. Nessa inclui sim, a elaboração e execução dos projetos de prevenção, combate a incêndio, treinamento, sinalização, necessidade de obtenção da vistoria do Corpo de Bombeiros, né, a vistoria dos bombeiros, entre outras informações pertinentes, importantes para a segurança e da edificação. Vamos lá, pessoal, perfil profissional previdenciário, totalmente ligado ao trabalho à previdência, né? O que é? O PPP é o histórico laboral individual do trabalhador, elaborado com base nas informações do PRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Está lá na NR9, nós vimos. E o PCMSO, né? O Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, na NR7. Qual o objetivo? O PPP tem como objetivo prestar informações ao INSS sobre a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos, né, insalubres, quais foram as atividades realizadas por trabalhado, os cargos ocupados, locais, trabalho, entre outros, durante sua vida laboral na empresa, sendo este utilizado pelo INSS para fins de aposentadoria especial. Como solicitar o PPP, a solicitação poderá ocorrer diretamente para a empresa do empregado ou ex-empregado. É responsabilidade de quem emitiu o PPP, a emissão é responsabilidade da empresa, igual ela emite o CAT, emite o PPP, que o empregado está ou esteve registrado. O formulário do PPP deve ser assinado pelo representante legal da empresa. Vamos lá, pessoal, EPI, equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual. O objetivo é destinado à prevenção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, evitando assim acidentes ou doenças ocupacionais. Quanto à atividade desempenhada pelo empregado oferecer risco à sua saúde, os EPIs necessários aos bloqueios são aqueles identificados no documento do PPRA, mapa de risco, ou em situações atípicas em que existam riscos de acidentes. Responsabilidade de quem forneceu o EPI. De acordo com a NR número 6, qualquer dúvida vão nas normas, né, pessoal? Os EPIs devem ser fornecidos gratuitamente, né, pelas empresas, sendo adequados os riscos da função em perfeito estado de conservação e funcionamento. Cabe ainda à empresa exigir aos seus funcionários o uso dos EPIs durante a jornada de trabalho, realizar orientações e treinamentos sobre o uso adequado e a devida conservação, além de substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Para fins de evidência para a empresa, o fornecimento ou troca de qualquer EPI deve ser registrado por formulário, que deve ser preenchido sem rasuras e assinado pelo empregado. Obrigações do empregado quanto ao uso de EPI. É de responsabilidade do empregado usar corretamente o EPI durante o trabalho, mantendo-se sempre em boas condições de uso e conservação. Comunicar à empresa qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações sobre o uso adequado. Outra informação importante, pessoal, vale ressaltar que todos os EPIs precisam ter identificação certificado de aprovação, que vem descrito nas embalagens ou no próprio equipamento, expedido pelo órgão nacional competente em matéria, saúde e segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. CIPA, pessoal, mais uma vez, é importante, é a Comissão, né, Interna de Prevenção de Acidentes, formada por representantes dos empregados, que são eleitos por meio de voto secreto, eleição e pelos representantes indicados pela empresa. Qual é o objetivo? A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Quando deve constituir a CIPA deve ser constituída em todas as empresas que se enquadrarem no quadro 1 da NR número 5. Deve-se observar para esse enquadramento o número de empregados no estabelecimento e a classificação nacional de atividades econômicas, o CNAE da empresa. A responsabilidade de quem constitui a CIPA cabe à empresa, por meio da CIPA, de um representante ou pelo CMT, quando houver dar início ao processo eleitoral de formação da CIPA, né? Conforme a NR número 5,
Após constituída e treinada a comissão, esta se reunirá pelo menos uma vez por mês para discutir assuntos relativos à saúde e segurança do trabalho. As reuniões devem acontecer no horário normal de trabalho dos integrantes da comissão. Observar os prazos previstos para todo o processo eleitoral, que inclui, entre outras informações, a formação da comissão eleitoral, período de inscrição, divulgação dos candidatos, a eleição própria, a apuração, divulgação dos votos, carga horária e a grade curricular de treinamento dos representantes eleitos e indicados da CIPA. São os designados da NR05, gente. Que o designado é o empregado indicado pela empresa quando houver necessidade de formar a CIPA, cabendo a eles desenvolver as atividades e rotinas preventivas de segurança e saúde dentro da empresa. Pessoal, vamos finalizando por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço, boa sorte, bons estudos. Estamos à disposição.